Olá, graça e paz. Vamos continuar o estudo sobre a série Verdades Bíblicas. São as principais doutrinas que nós encontramos reveladas nas Escrituras, pelas quais nós cremos, nós desenvolvemos a nossa fé e também nós apoiamos toda a nossa vida cristã, a nossa prática de vivência diante de Deus e dos homens. Hoje vamos continuar o estudo sobre antropologia e vamos tratar do assunto sobre a imagem e semelhança. A ideia é que o homem é uma criação distintiva, uma criação peculiar, uma criação única. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que significa essa imago Dei, isto é, a imagem de Deus? A queda, o pecado do homem, a partir do momento que o homem pecou, esse pecado maculou a imago Dei, prejudicou a imago Dei, diminuiu. O que aconteceu? E até que ponto houve prejuízos? Então hoje nós vamos estudar sobre esse assunto e nós vamos perceber a dignidade do ser humano. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que texto bonito! A Bíblia já começa dizendo a origem, a criação, de onde o homem veio, como ele foi formado e o que ele espelhou. Em Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2 e 3, fala o seguinte: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhe deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, chamou-os de ser humano, e aí o homem reproduziu a criação. Então ele criou um homem da mesma forma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão então reproduziu a criação, criando um outro ser humano à sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 9, versículo 6, Moisés escreve dessa forma: Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Aqui demonstra ao que o homem equivale. Um ser humano somente equivale a outro ser humano. Então, se um ser humano cometer o crime de matar um outro ser humano, somente o valor de uma vida pode pagar a condenação, o preço, mostrando aí a dignidade. Por quê? Porque esse ser humano foi criado à imagem, a origem de tudo é a imagem e semelhança de Deus. Então é totalmente digno, altamente digno e com preço infinito. Outros textos que vale a pena nós consultarmos está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, Colossenses 3:10 e Tiago 3:9, onde Tiago fala sobre a língua. E ele acha muito estranho nós com a nossa língua bendizemos alguém e maldizermos com a mesma língua outra pessoa. E isso é muito grave porque estamos maldizendo alguém que foi criado à semelhança de Deus. Então se torna um dos pecados graves porque está contrariando, está indo contra uma criação original que foi criada segundo a imagem e semelhança de Deus. Imagem. A palavra imagem vem do hebraico selem, e no grego vai ser chamada de eikon, que significa, que denota uma representação forjada, algo que foi feito de acordo para manter uma aparência, um sinal, uma identidade, mesmo não sendo o mesmo ser. Então a ideia é de um molde, alguma coisa que serviu de modelo. E a palavra semelhança vem do hebraico damut, e grego homoioses, que traz a ideia de significado de similaridade, algo bem parecido. O homem não é Deus, mas o homem se parece muito com aquilo que Deus é. Então, não há uma
cópia exata, mas aquilo que vemos no homem nós podemos entender como que Deus é. E como que Deus é, podemos entender também como o homem é, além do seu valor infindável. Então Deus usou a sua imagem para criar o homem. Ele não criou outros deuses, ele não criou um outro Deus, mas ele usou de si próprio para criar, para forjar, para criar algo similar, que é o homem, e é uma criação das mais altas de Deus. O Imago Dei, nós podemos usar essas 6 palavras aqui para tentarmos entender o que é essa similaridade, o que é esse molde, o que é que o homem foi forjado à imagem e semelhança de Deus. A ideia principal, depois nós vamos usar essas palavras em verde aqui para criar uma frase para definir quem é o homem à semelhança e imagem de Deus. Então, da Imago Dei, da ideia de que o ser humano tem personalidade. Assim como nós estudamos que Deus não é uma energia, mas ele é uma pessoa, ele tem inteligência, ele tem uma personalidade, ele tem uma identidade. Então, o homem foi criado com uma personalidade. Então, quando dizemos que a imagem de Deus no item personalidade foi transferida, foi criada no homem por Deus, dá a ideia que significa tudo que torna possível um ser autoconsciente, incluindo nisso os aspectos materiais e imateriais do ser humano. Então o homem, ele é uma personalidade, isso ninguém discorda, é muito fácil nós percebemos que cada pessoa tem a sua pessoalidade, tem uma identidade, ele é pessoa e tem a sua personalidade, e cada ser humano tem uma personalidade distinta, mesmo que alguns pareçam um pouquinho iguais, semelhantes aos outros, mas é único. É quase a ideia de um floco de neve. Eles são parecidos, são similares, mas cada um é distinto, cada um é diferente. Então, a personalidade no homem significa tudo aquilo que torna possível um ser autoconsciente. Cada um tem a sua consciência, cada um tem o seu pensamento, a sua memória, a sua vontade. Então, incluindo nisso os aspectos materiais e imaterial também do homem. Teomórfica. O que significa isso? Theos é a palavra, vem da palavra Deus, mórfica é a forma. Então indica que o arquétipo, o engenheiro, o criador do homem é o Deus Trino, e que nossos atributos refletem, ainda que não exatamente, ainda que imperfeitamente, o caráter de Deus. Então tudo aquilo que Deus tem de caráter, ele criou no ser humano. Mesmo que não seja com total perfeição, ou que mesmo ele sendo perfeito, mas ainda criando de forma dependente. Tem atributos na pessoa de Deus que Deus quer compartilhar conosco, quer que o ser humano seja. Então, por exemplo, Deus quer que nós sejamos santos, nós sejamos amor, nós sejamos misericordiosos. Então tem atributos, o perdão, perdoador. Então Deus quer que o homem tenha esses atributos. Outros atributos somente existem em Deus. Os atributos incomunicáveis por causa da pessoa de Deus ser Deus. Então isso nunca vai ser compartilhado com outras pessoas. Por exemplo, a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Então esses atributos, somente Deus existe, e esses atributos existem em Deus porque Ele é Deus. Ele não vai compartilhar mais santidade, bondade, mansidão, esses atributos de caráter moral. Deus quer que a gente tenha e desenvolva e não abra mão desses atributos. E o pecado veio destruir, veio macular esses atributos. Então nós temos uma personalidade do mesmo jeitão que Deus tem. Ele é uma pessoa, nós também somos pessoas individuais, autoconscientes. Nós somos teomórficos, isto é, temos uma forma que Deus existe, referente ao seu caráter, porque a assinatura de Deus está em nós. Nós somos criados dele à sua imagem e semelhança. Ele espelhou nele mesmo para criar o ser humano. Então nos criou com atributos que podem ser comunicáveis. Nós somos dependentes. Então a ideia da Imago Dei é que Deus nos criou dependente. Ele nos criou em perfeição, então ao fato de nós sermos dependentes, não estraga essa perfeição que Deus nos criou, porque somente Deus, ele é autoexistente e é auto-independente.
Então indica que o homem não é um ser autônomo, derivando sua própria existência daquele que o criou. Então essa perfeição dependente faz com que o homem sempre dependa de Deus e tenha um relacionamento, uma ligação com Deus. Enquanto o homem estava ligado em Deus, ele tinha vida, ele tinha eternidade espiritual, ele estava vivo espiritualmente. A tentação para com o homem foi do homem se desligar de Deus, se tornar autônomo. E o homem caiu nessa enrascada. E ao se tornar autônomo, ele se desligou de Deus. A primeira coisa, ele morreu espiritualmente. E Deus criou o homem dependente. Por exemplo, Deus criou todo o sistema do corpo humano para a respiração, para esse ar se tornar, entrar no corpo humano e alimentar o corpo humano. Mas Deus precisou criar o oxigênio. Deus criou o corpo humano para, quando alimentado, poder alimentar o corpo humano. Então uma fruta, qualquer comida se transformar em energia, se transformar em alimento, para dar crescimento, para continuar a vida e existência biológica. Mas Deus teve que criar esse alimento. Então o homem depende de Deus. Deus criou no homem esse instrumento fantástico que é a visão. Um olho que olha, a imagem é refletida lá no fundo do olho ao contrário, e essa imagem é levada para o cérebro e a gente enxerga. Nós não conseguimos, a ciência explica, mas é como entender isso. Mas se não houvesse luz, o homem não conseguiria enxergar. Então, apesar de termos tudo aquilo que precisamos, que Deus nos criou perfeitamente, nós dependemos de outras coisas que foram criadas por Deus. E essa dependência não é algo ruim. É algo que faz com que o homem tenha prazer, que ele tenha vida, ele curta a Deus e age então o amor nesse relacionamento. O pecado veio destruir isso, o pecado prejudicou isso. E a visão espiritual o homem deixou de ter, o homem passou a desconhecer que ele necessita de Deus e ele começa a inventar coisas malucas, até como Paulo fala, dizendo-se sábio, dizendo que entende todas as coisas. Ele passa até a idolatrar, não dá glória a Deus, porque ele passa a adorar até a natureza. Então que triste que o homem resolveu ser autônomo e perdeu a sensibilidade espiritual e se tornou morto espiritualmente. A não ser que o Espírito Santo regenere o homem, ilumine o seu coração, ele não pode viver novamente antes de ser justificado por Jesus Cristo, pela obra que Jesus Cristo fez na cruz por nós. O homem também tem uma estrutura, não é uma estrutura física, mas emocional, intelectual e volitiva, e de decisões, de decidir, escolher as coisas. A parte física do homem reflete o plano original de Deus de encarnar-se para a redenção da humanidade. No último estudo nós vimos que a estrutura do homem é uma parte espiritual e material e a parte material. O homem ele é holístico, ele tem essas duas partes interligadas, uma afeta a outra. E então o homem foi criado a essa estrutura. Deus é espírito, mas Deus, ao criar o homem, já estava planejando aquele momento em que Jesus Cristo iria se encarnar. Então nós podemos dizer que o homem foi criado à imagem de Deus, principalmente essa imagem que Jesus Cristo iria se encarnar. Então era o projeto de Deus, Jesus Cristo veio e se encarnou, porque ele já existia, já estava planejado ele um dia se encarnar antes da fundação do mundo. Então, apesar de Jesus Cristo ter se encarnado, ter nascido ali de Maria num dia, há 2000 e poucos anos atrás, mas o projeto de Deus era segundo Jesus Cristo na pré-existência da humanidade, da eternidade para nós. O homem também é criado para relacionamento. Indica que o perfeito amor existe no ser divino entre as três pessoas da Trindade, que estaria refletido na interação entre os seres humanos. Então o ser humano ele foi criado na ideia de imago Dei, ele foi criado para relacionamento, porque isso, a ideia de convivência e relacionamento, está na pessoa de Deus. Deus subsiste em três pessoas. Então essas três pessoas desenvolvem o atributo somente entre elas, não precisaria de ter mais ninguém, mas já nelas, nessas três pessoas, desenvolve o atributo amor. O Deus é amor, o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. E precisa
de mais de uma pessoa para que o amor seja praticado. Então o amor, esse atributo de relacionamento, esse atributo de amor, e já que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso declara que Deus é um ser trino. Se Deus fosse somente único, ele nunca foi criado, ele é autoexistente. Então, se Deus fosse só uma pessoa, num só ser, então em algum momento ele deixou de ser amor, porque não tinha com quem ele amar. Então isso é uma prova da existência da Trindade. Deus também colocou, a imagem de Deus colocou no homem a ideia de domínio. Deus é soberano, Deus domina sobre todas as coisas. E ele delegou ao homem esse atributo, para que o homem dominasse todas as coisas. O homem não tem direito, mas Deus colocou sobre o homem uma soberania mediada. Ele passou a exercer um poder, um domínio, em nome de Deus. Satanás usurpou esse poder e agora Jesus Cristo recapturou de novo, morrendo ali na cruz. Então Jesus Cristo pôde dizer no final do livro de Mateus: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e tudo agora está nas suas mãos com o poder. Mas Satanás ainda quer usar as prerrogativas, e então nos engana, dizendo que ele tem poder e ele pode entregar o que ele quiser para alguém. Então domínio sugere o exercício de uma autoridade construtiva no seio da criação. Quando ouvimos falar de domínio, soberania, nós temos uma ideia errada, porque o homem em pecado, ele usurpou isso para o mal, para o egoísmo. Mas o domínio que vem de Deus, a imagem de Deus, sugere um exercício de uma autoridade construtiva, para o bem, no seio da criação, onde o homem, então, é o regente de Deus. O homem é que produz essa harmonia e ele usa para o bem de toda a criação. Deus, então, criou o homem com essa capacidade. Então, o que nós estudamos até agora, essa ideia de Imago Dei, ela é resumida nessas palavras aqui, que foram definidas pelos termos que até agora nós conversamos. O homem, a imagem de Deus no homem, ela denota uma personalidade teomórfica, dependente, manifesta em estrutura, relacionamento e domínio. Então a Imago Dei que nós vemos referente ao homem, mostra para nós que o homem é um ser que tem personalidade. Essa personalidade é teomórfica, é de acordo com a imagem e semelhança de Deus. E ela é dependente. O ser humano é dependente de Deus, precisa de Deus. A única coisa que Deus precisaria fazer, que se ele quisesse destruir toda a vida aqui na Terra, era simplesmente tirar o oxigênio. Porque nós dependemos dele, e ele é vida. E essa personalidade, segundo a imagem de Deus, e é dependente, ela se manifesta, ela é vista em estrutura, em material e imaterial, em relacionamento, porque nós nos relacionamos com Deus e com os homens, e em domínio, para o bem de toda a criação. E o homem recebeu esse domínio, e o homem vai voltar a ter esse domínio com Jesus sendo o rei, um rei de amor. Então essas figuras demonstram um pouco isso, né? Deus é o triângulo aí, o homem tem um relacionamento com Deus e relação com os seus semelhantes. Então essa ideia da Imago Dei representa que o homem tem personalidade, então ele tem uma capacidade moral de saber o que é certo e errado, ele tem capacidade para domínio, ele foi preparado para dominar, e ele tem qualidades espirituais e uma justiça original. Vamos ver então essas 5 palavras, o que quer dizer isso? Que a imagem, o Imago Dei, ele tem os aspectos da personalidade, capacidade moral, domínio, qualidades espirituais e justiça original. Então agora nós vamos falar quase a mesma coisa da Imago Dei, mas agora com seus aspectos e as suas nuances. O que é personalidade, que aquilo já vimos? É a capacidade de raciocinar. Então cada um tem uma personalidade diferente do outro, mas todos têm essa capacidade de raciocinar. A não ser que houve um desastre, então por causa que o pecado entrou no mundo, nós estamos em decadência. E algumas vezes nós não somos como fomos criados por Deus. Nós temos um nível de capacidade muito menor. E algumas vezes existe um desastre que torna quase aquela vidinha incapaz de ter um raciocínio bom de aprendizado e de escolha.
Mas o normal é que o ser humano tem uma personalidade, ele tem uma capacidade de raciocinar. Depois desse raciocínio ele consegue escolher, ele sente emoções pelas suas escolhas ou por aquilo que acontece ao seu redor, e por isso mesmo capaz de se relacionar com Deus. E se empolga com esse relacionamento. E não somente com Deus, mas também com os outros semelhantes. E até outras coisas da criação, como animais, como a própria natureza. O homem, além de personalidade, ele tem uma capacidade moral, porque ele tem capacidade de raciocinar e escolher, então, de acordo com a sua capacidade moral. Se lembrem, quando Deus criou, essa capacidade moral era perfeita. O pecado, ele prejudica essa capacidade moral. Então, essa capacidade moral é diferente de cada pessoa, de cada ser, de acordo com o seu crescimento, de acordo com o seu aprendizado, de acordo com as suas escolhas, as suas experiências e seus desejos. É a condição de reconhecer o bem e o mal. Nós vemos na Bíblia muitas vezes categorização de como a pessoa, conhecendo Deus, sabendo que Deus existe, não glorificou a Deus e antes se tornou nulos em seus próprios pensamentos e diante da verdade revelada, rejeitou a verdade revelada. Então ele se torna, o homem começa sempre como um nécio, um simples, não conhece nada, e a sabedoria de Deus é apresentada para o ser humano. Se ele rejeita, ele vai se tornar um louco, e se ele rejeitar mais ainda, ele vai se tornar um escarnecedor. E rejeitando a verdade e buscando seus próprios desejos, Deus, em alguns momentos, conforme esse desejo é tão grande, Deus está ali impedindo que o homem se autodestrua. Mas quando esse desejo é tão grande, o homem se entrega aos seus sentimentos, entrega às suas paixões, Deus libera o caminho. E cada vez mais o homem vai tendo menos capacidade e sensibilidade de reconhecer a Deus, de entender a Deus, endurecendo no seu coração. Então a sua capacidade moral é adulterada, é invertida. Ele transforma a verdade em mentira e a mentira em verdade. E propaga isso, negando a Deus e dizendo até que Deus não existe. Como a própria Bíblia fala, diz o louco, diz o escarnecedor no seu coração, Deus não existe. Por quê? Ele não parou, ele não queria que Deus o ajudasse a impedir a sua degradação. O homem tem domínio, então ele é regente da criação. Deus deu uma soberania mediada para que o homem dominasse todas as coisas, exercendo a autoridade que vem de Deus. O homem no seu pecado exerce essa autoridade para o seu próprio bem, para o seu egoísmo, para o seu lucro, ou para o prazer de praticar o mal, para iniciar guerras, iniciar crimes, prejudicar outras pessoas ou levar vantagem. Então o pecado neutralizou a capacidade moral do homem e no exercício do seu domínio ele quer ter poder, simplesmente não para auxiliar no domínio, no controle, no benefício da natureza criada por Deus. Não, é para destruir toda a criação e servir ao inimigo de Deus. O homem também, como Deus tem atributos espirituais, o homem também tem qualidades espirituais. É a capacidade para a retidão, para ter santidade, além de imortalidade relativa, pois, dependente. Então o homem, ele tem imortalidade, ele nunca vai ser destruído, como Deus nunca vai ser destruído, só que o homem teve início, mas não terá fim. Deus não tem início e nem fim. E o homem foi criado com uma capacidade para ter retidão. Inicialmente ele foi criado inocente, justo, puro, mas o pecado que ele caiu na tentação do pecado, essa retidão foi manchada. Mas ele é alertado e Deus ilumina o seu coração e anuncia a verdade para que o homem escolha entre retidão e santidade ou o crime e o pecado. O homem nunca vai mais conseguir ser justo como ele era antes. Porém, quando ele crê em Cristo e é regenerado, o Espírito vem no coração dele. Enquanto ele viver, ele pode lutar para ter retidão. Ele pode escolher, em alguns momentos, escolher a retidão e a santidade. Mas ainda o poder do pecado existe nele. É uma luta frequente. Mas na volta de Jesus Cristo, ou quando morrermos e ressuscitarmos, nós seremos revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. Então teremos a capacidade para só fazer o bem. Então a retidão e santidade vai morar
sempre na nossa vida. Estaremos para sempre com o Senhor. Isso é obra de Deus em rever tudo para nós aquilo que era a criação original de Deus e, num certo sentido, superior, porque Adão foi criado em retidão, justiça e santidade, mas com a possibilidade de perder isso. Nós vamos ser regenerados, nós somos regenerados, vamos ser glorificados e vamos ser revestidos de incorruptibilidade e imortalidade e teremos a capacidade de nunca mais pecar. Capacidade que somente Deus tem, mas nós não seremos Deus. Isso é capaz por causa da obra de Jesus lá na cruz, porque Ele transferiu para nós a sua justiça, a sua santidade e a sua retidão. E levou sobre Ele a nossa injustiça, a nossa iniquidade, tudo aquilo que era de ruim. Por isso que Ele foi morto ali na cruz como um sacrifício por causa dos nossos pecados. Então, o ser humano ele foi criado com uma justiça original, lá no caso de Adão, que é a integridade original da natureza humana, anterior ao pecado. E nós vamos reaver isso quando nós estaremos para sempre com Deus. Ele vai nos revestir dessa justiça original e superior, porque é a justiça do próprio Deus, a justiça de Cristo. Hoje estudamos sobre a imagem e semelhança de Deus criada no homem. Isto é, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então nós refletimos a pessoa de Deus. Isso nos faz pensar o valor que nós temos, a dignidade que nós temos, ao ponto de Tiago nos exortar de não falarmos mal um do outro, porque estamos combatendo ou prejudicando ou difamando aquilo que foi criado originalmente como imagem e semelhança de Deus. É um pecado que desagrada severamente a pessoa de Deus. E como o Antigo Testamento fala, se um homem matar outro homem, essa morte deverá ser paga com uma vida. Isto é, o preço da vida é equivalente a outra vida. Nada, um animal ou dinheiro, qualquer outra coisa, não pode custear a perda. Só que o preço dessa outra vida só poderá trazer inocentamento, né? A pessoa só poderá ficar inocente se a outra vida que vai morrer por causa da primeira morte for inocente, não ter cometido nenhum pecado. Porque se tiver o pecado, não será justificado, haverá simplesmente a morte e acabou, não poderá continuar a sua vida. É por isso que Jesus Cristo foi sacrificado em nosso lugar, por causa da nossa dignidade e por causa da nossa depravação e porque o nosso pecado era contra Deus. Ninguém, nada mais, poderia refazer, ressuscitar a obra original de Deus, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Se você pertence ao grupo, a alguma religião, ou você tem mesmo que não seja religião, você tem uma ideia de que no final da vida nós encontramos com Deus e eu fui bonzinho, paguei os meus impostos, está tudo certo, isso é engano. Somente Jesus Cristo pode nos justificar, eliminar a ira de Deus que é contra nós, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança e ao pecarmos nós nos rebelamos contra Deus, porque Adão quis ser autônomo e isso é impossível. Desfrute de Deus, venha para Deus, clame por perdão, creia pela graça, mediante a fé que Jesus Cristo executou essa obra maravilhosa e você será justificado. Se você já teve essa experiência, glorifique a Deus. Se ainda não conhece essa experiência, peça para Deus te ajudar, para Deus te iluminar o seu coração, a sua mente e que o Espírito Santo reavive a sua vida em você. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse ensino das Escrituras, para nós entendermos a nossa dignidade e o que o pecado fez em nós. Tantas coisas bonitas Deus criou em nós e agora nós usamos até alguns desses atributos para exercermos o pecado em nossas vidas, principalmente contra o domínio. Senhor, nos perdoe, nos traga para perto de Ti sempre e que essa imagem que nós vimos em Jesus Cristo possa ser o nosso espelho para caminharmos de glória em glória.
Muito obrigado por esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.